بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Nós voltamos na tradução da Surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab, que nós já começamos a fazer a explicação dos versículos e traduzi-los em português, e nós paramos acho que no versículo 41, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira, que seria o versículo 41 da Surat Al-Ahzab, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: ó crentes, recordai-vos de Allah com muita frequência. E nós falamos a última aula sobre esse versículo, a importância do dhikr, da recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. E citamos vários hadiths, citamos como é que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a recordar a Ele de uma forma contínua, de todas as formas que nós vivemos, ao sentar, ao levantar, ao comer, ao beber, ao entrar, ao sair. Tudo que você fizer na sua vida, você recorda Allah subhanahu wa ta'ala. Até, como nós estamos falando agora há pouco, sobre a questão ao entrar para fazer a necessidade. Antes de entrar para fazer a necessidade, a pessoa faz um dhikr, que seria esse dhikr que você se protege dos gênios e das gênias ao fazer a sua necessidade. Por isso que é o único lugar que a pessoa, ao entrar para fazer a sua necessidade, ele para de recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando ele para, por isso que a recordação a Allah, depois que você fizer a sua necessidade e sair, é você falar o quê? Ghufranak, perdão a ti, ó Allah. E o motivo disso, por que nós falamos perdão a ti, ó Allah, nesse momento? Como se nós estivéssemos falando perdão a ti, ó Allah, por perder alguns minutos fazendo a minha necessidade e não poder recordar de ti. Isso significa que em todos os nossos momentos nós temos que recordar a Allah. E se a gente esquecer, nós temos que pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E quantas pessoas esquecem de pedir, de recordar a Allah subhanahu wa ta'ala e pedir perdão a Ele subhanahu wa ta'ala. E por isso que a importância do dhikr, ela tem uma grande importância, e ela é uma das questões que pode modificar a vida da pessoa. Ela te dá uma tranquilidade, ela te dá um apoio, ela te dá uma força, ela te dá a riqueza, ela te dá o suporte em todos os momentos da sua vida, a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. E a recordação, tem muitas pessoas às vezes que pensam que é somente falar pela língua. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tudo bem, esse é o tipo de recordação, mas é importante você, ao recordar a Allah, saber o que você está falando. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Isso é importante você saber. Por isso que os ulama, eles falaram que a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala, ela se divide em três partes, ou tem três partes que você deve recordar Allah subhanahu wa ta'ala nelas, que seria al-dhikru bil-lisan, recordar a Allah com a sua língua. É você falar Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Isso você está mexendo a sua língua. E é bom a gente sempre acostumar a nossa língua a recordar de Allah subhanahu wa ta'ala. E também você recorda Allah subhanahu wa ta'ala com o seu coração, que também ele tem muita importância em relação à recordação, onde você liga o seu coração com a sua mente, com a sua língua. Então, Subhanallah, e você sentir aquilo lá dentro do seu coração. Porque você fica lembrando também, quando você fala Alhamdulillah, você recorda das dádivas de Allah no seu coração. Você está falando Alhamdulillah. Geralmente você tem tantas dádivas para serem lembradas, tantas coisas que Allah te dá, então você agradece a Allah por tudo que Ele te dá. Então, agradecer a Allah que está onde dentro do seu coração, que seria التفكر. التفكر فهو نوع من أنواع الذكر. Tafakkur, que seria uma adoração que muitas pessoas esquecem dela. Nós temos vários tipos de adorações. Uma das adorações é a pessoa refletir e sentir no coração aquilo que Allah fez e determinou na nossa vida, dentre as dádivas e tudo que está ao seu redor. E por isso que Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala disse: há na criação dos céus e nas terras, tudo que está criado nos céus e nas terras e ao nosso redor,
essas criações de Allah subhanahu wa ta'ala, você pensando e olhando e analisando, é para o seu benefício. Aí você fala, você reflete isso, Allah subhanahu wa ta'ala, liqawmin yatafakkarun. As pessoas que refletem, elas sentem dentro do seu coração aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou e fez, e aí você consegue sentir as palavras da sua recordação no seu coração. Também você recordar a Allah com o coração e com o seu corpo, né? O seu corpo, que seria onde os ulama eles falam كيف تذكر الله عز وجل بجوارحك, como é que você recorda Allah subhanahu wa ta'ala através dos seus membros. Eles disseram ألا يفقدك الله عز وجل حيث أمرك. Allah ele te vê somente no lugar onde ele ordenou a você estar. Ele te ordenou a estar na oração, você está na oração. Te ordenou a estar no dhikr, você está no dhikr. Ordenou de estar na visita de parentes, você está em visita de parentes. Ordenou de você estar ajudando os outros, você está ajudando os outros. وَأَلَّا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَكَ. E que Allah subhanahu wa ta'ala, para ele não te ver no lugar onde ele te proibiu de estar. Nos lugares onde é proibido da pessoa ir. Tem um lugar ali que as pessoas somente fofocam. Não é um lugar que eu devo ficar. Se você ficar lá, você não está fazendo a recordação a Allah subhanahu wa ta'ala com o seu corpo. Então, se você falar, eu não vou em tal lugar. Por quê? Porque as pessoas ali falam mal das outras, elas fofocam. Então, não é o meu lugar. Esse é o tipo de dhikr, pelos órgãos que você tem. Tá? Então, é você saber os lugares onde você deve ir. Eu estou vindo para a aula. A vinda de vocês para a aula é o lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala quer. Então, você está recordando Allah subhanahu wa ta'ala com seus membros. Então esse é o tipo de recordação que você faz também. Nós falamos sobre esses versículos, né? Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele disse Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. E nós estamos falando sempre por que Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre esses versículos, por que esses versículos vieram depois desse esse versículo veio depois daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala citou anterior a esses versículos. O anterior desses versículos foi o quê? Sobre Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad alayhi salam a casar com quem? Zainab bint Jahsh. E nós falamos a história sobre isso. E falamos que o casamento do profeta Muhammad sallam com a Zainab bint Jahsh, ela era o quem? Ela era a esposa do Zayd, que era considerado o filho do profeta Muhammad alayhi salam, só que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu que fosse falado para aqueles que são adotados como filhos. Então eles não são filhos reais. Então Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad alayhi salam, em primeiro lugar, de não chamar os adotados como filhos. E depois ordenou que o Zayd casasse com a Zainab. E depois ordenou que a Zayd separasse da Zainab. E depois ordenou que o profeta Muhammad sallam casasse com a Zainab. Então são ordens de Deus que nós explicamos em cada versículo dessa sura. Ele era o filho adotivo, não era? Era o filho adotivo. E nós falamos que nesse momento, quando Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o profeta Muhammad alayhi salam, o profeta Muhammad sallam não queria que aquilo se espalhasse ou que acontecesse, para que os hipócritas não comentassem sobre esse caso, para não prejudicar o profeta Muhammad alayhi salam, ou para não ser comentado por ele. Só que os hipócritas, mesmo as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala descendo, eles continuam o quê? Falando mal ou comentando sobre essa questão. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu os crentes em comentarem sobre essas questões, só que os incrédulos ou os hipócritas continuaram falando sobre essa questão. Allah subhanahu wa ta'ala, o que ele fez? Ele ordenou que os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, aqueles que creem em Allah subhanahu wa ta'ala e no seu mensageiro, que evitassem qualquer tipo de conversa sobre isso, sobre aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ao seu mensageiro fazer, sobre o casamento com a Zainab. Então, se os hipócritas estão comentando, Allah disse para os crentes: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Se afastem desses comentários que são fofocas, fazem o quê? E comecem a fazer recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Então a ordem ela veio para quem? Para os crentes em Allah. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Kathira quer dizer que sempre demais. E sempre que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena a recordarmos de Allah, Ele fala em recordação bastante, para a gente fazer bastante a recordação aí. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele fala sobre isso, Ele disse dhikran kathira, e Allah subhanahu wa ta'ala
Ele disse: "Ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira." Se vocês se encontrarem com os seus inimigos, então vocês se firmem e recordem Allah subhanahu wa ta'ala bastante. Wadhkurullaha kathira. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ordenou o profeta Zacarias, quando ele pediu para Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah desse a ele um filho, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele: "Wadhkur rabbaka kathira." E recorde Allah subhanahu wa ta'ala bastante. Então, a recordação a Allah, sempre que é citada no Coran, é citada de uma forma para a pessoa fazer não somente uma vez, 10 vezes, 100 vezes, não, é bastante. Allah subhanahu wa ta'ala não citou quantidades. Então, por isso que a recordação a Allah, ela deve ser feita de uma forma que seja bastante. Nós sabemos que a recordação a Allah, os ulama, eles falaram que são 5 tipos. 5 anwa' min al-dhikr. 5 tipos de recordação. A maneira que nós fazemos a recordação é de 3 maneiras, que seria com a língua, coração e com os órgãos. Os tipos de recordação são 5 tipos de recordação. O primeiro tipo é quando Allah nos ordena algo. Se Allah te ordenar a fazer a oração, então a ordem de Allah deve ser cumprida na hora da oração. Esse é um tipo de dhikr. Se Allah te ordenou a recitar o Coran, então você vai lá e recita o Coran. Essa é uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah te ordenou a jejuar. Quando você jejua, vai lá intencionar, é um tipo de dhikr. Então, o primeiro dhikr é quando há uma ordem de Allah e você cumprir essa ordem de Allah, é um dhikr na ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando Allah te ordena. Outro tipo é dhikru inda nahyi. É você recordar a Allah subhanahu wa ta'ala quando Allah te impede de uma coisa. O que você faz? Então, quando você vê algo que é proibido, que Allah proibiu, aí você fala: Astaghfirullah. Isso daqui é um tipo de dhikr. E você não comete. Você se afasta. É um tipo de dhikr também. Então, os tipos de dhikr são na hora da ordem de Allah, e na hora que Allah subhanahu wa ta'ala te proíbe, então você se afasta. É um tipo também de dhikr. Então, o terceiro tipo de onde nós recordamos Allah subhanahu wa ta'ala é nas situações, qualquer situação que você estiver, tem um tipo de recordação. Então, na hora que você sai da sua casa, tem uma recordação que fala: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla, ou udall, ou azilla, ou uzal, ou adlima, ou udlam, ou ajhala, ou yujhala alayya. A pessoa, quando sai de casa, ela fala esse tipo de dhikr. Bismillah, em nome de Allah, tawakkaltu ala Allah, eu me apoio em Allah, Allahumma inni a'udhu bika an adilla, ou udall. Você pede para Allah subhanahu wa ta'ala para que você não seja desviada e nem desviar alguém. Porque às vezes a gente se desvia ou desvia alguém do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika an nadhilla ou nudhal, ou nazilla ou nuzal, ou que a gente possa deslizar de uma forma na religião, ou você faz as outras pessoas deslizarem da religião. Você vai lá e fala para ela: vai, não tem problema, faz aquele negócio lá que talvez seja que aquilo lá é pecado, alguma coisa que ou afasta ela da ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então isso daqui é um zalal, ou azilla, ou uzal, ou adlima, ou udlam. E também você pede a Allah subhanahu wa ta'ala para que você não seja injusto e nem injustiçar ninguém. Ou ajhala, ou yujhala alayya. Ou eu ser ignorante com alguém, ou alguém que seja ignorante comigo. Então você está se protegendo aqui através dessa súplica. Tem outras várias súplicas que o profeta Muhammad ﷺ nos ensinou. Também ao ir deitar, ao levantar, quando alguém casa, você faz uma súplica para ele, quando você come, quando você bebe. Então, todo momento você tem um tipo de súplica e recordação a Allah subhanahu wa ta'ala que você tem que aprender e colocar elas. Então, você estará dentre as pessoas que recordam Allah subhanahu wa ta'ala frequentemente. Então, عند المناسبات, então, عند أمره وعند نهيه وعند المناسبات, quando Allah te ordena, quando Allah te impede de fazer algo, quando tem algo para você colocar em prática. قال ذكرا, tem um tipo de dhikr. ذكرا عدديا, é uma recordação que tem quantidades. Tipo, depois de cada oração, a gente faz quanto? O dhikr. Você faz 33 vezes, Subhanallah, 33 vezes, Alhamdulillah, 33 vezes, Allahu Akbar. Tem pessoa que vai falar: depois da reza, no lugar de falar 33 vezes, eu falo 100 vezes. O que você acha? Não. Por que você vai falar 100 vezes depois da oração? Se o profeta Muhammad ﷺ ele disse para você fazer 33, tá? Depois da reza. Isso, 33 vezes. Ou tem um hadith que fala sobre 10 vezes. Você falar 10 vezes, ou 33 vezes. Ibn al-Qayyim, ele fala num dos livros dele, esse dhikr al-adadi,
esse dhikr que é contado, que o profeta Muhammad a.s. fala para nós, olha, você fala esse dhikr tantas vezes. Esse daqui é igual um remédio. Se o médico te der, falar para você, tome esse remédio para dor de cabeça. Aí você fala, pô, então esse remédio é bom? Eu vou tomar 2 ou 3. Você faz isso? Não, você toma 1. Ou se o médico te falar para tomar 2, você toma 2. Agora, dhikr al-adadi é você fazer exatamente da maneira que o profeta Muhammad a.s. citou para você. Ele disse, ao ir para o seu leito para dormir, você fala Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes. Aí você fala somente 33, 33, 33. 34? Não. Tem gente que faz 34 na Allahu Akbar. 34. Tem um hadith que fala sobre isso, ou que fala para completar 100, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Depois que você fizer dhikr al-adadi, aquilo que é contado como o profeta Muhammad a.s. citar para você, depois disso você pode fazer 100, 1000, 200, o que você quiser. Mas o importante naquele momento é você conter somente aquilo que o profeta Muhammad a.s. te ordenou a fazer. Quem disser de manhã, Bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'ul alim 3 vezes, não acontecerá um mal nenhum a ele naquele dia. Aquele que disser quando amanhecer, Bismillah, em nome de Allah, alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un, que nada prejudica com o seu nome, em nada, não prejudica a gente em nada, pelo nome de Allah subhanahu wa ta'ala, wa sami'ul alim, ele é ouvinte e ele é conhecedor. Você fala 3 vezes esse dhikr, o profeta Muhammad a.s. ele falou, você terá uma proteção. Você chega e fala, eu vou falar então 5 vezes, 10 vezes. Não, nesse momento você fala 3. Só que depois, se você quiser, depois que passar esse momento que você fez o adhkar, você fala 1000 vezes, 100.000 vezes, não há problema. Mas tem lugares que você faz aqueles dhikr, aquela quantidade que o profeta Muhammad a.s. citou para você, porque isso tem algo importante e por isso que o profeta Muhammad a.s. especificou em números. Então isso daqui é dhikr al-adadi. Agora, a dhikr al-mutlaq, aqui você tem a recordação geral. O que é a recordação geral? É você ficar aí dhikran kathira. Eu estou sentado aqui, não é momento de fazer um dhikr depois das orações, não é de manhã, não é tal, não é isso e aquilo, então você fica aí. Eu vou falar Subhanallah 3.000 vezes. Fala de 3.000, 4.000, 5.000, não há problema. Eu quero falar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. E essa toda noite de quinta-feira, sexta-feira, e na sexta-feira é bom a gente sempre falar bastante Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad. Isso o profeta Muhammad a.s. nos ordenou a fazermos salat ala Rasul a.s. com bastante frequência, 100, 200, 300, 1000, 2000, o que você puder. Porque o profeta Muhammad a.s. em relação ao salat ala Rasul a.s. na noite de sexta-feira e na sexta-feira ele disse فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ, que falem bastante Allahumma salli ala Muhammad. Aí depois ele falou, quem falar 10 vezes Allahumma salli ala Muhammad, ele terá um tal privilégio. Só que tem um hadith que ele falou, falem o quanto vocês puderem. Então você tem os dois. Tem aquele que é al-adadi, tem aquele que é a quantidade, que seria o quinto tipo de recordação. Então as recordações a Allah subhanahu wa ta'ala, é bom a gente sempre falar, lembrar sobre isso, para a gente saber que a recordação é a adoração mais importante que nós podemos ter, e aquela que mais você consegue levar boas ações com você para pesar na sua balança. Porque poucas palavras e grandes quantidades, ou é um peso grande na balança, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, kalimatani khafifatani ala al-lisan, habibatani ila ar-Rahman, thaqilatani fil mizan, 2 palavras que são leves ao serem faladas pela língua, khafifatani ala al-lisan, habibatani ila ar-Rahman, são amadas para o misericordioso, thaqilatani fil mizan, elas são pesadas no dia do final na balança, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Você falar essas 2 palavras. Cada vez que você fala Subhanallah al-Azim, imagine o peso que você colocou na sua balança no dia do final. Imagine se você falar 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400 vezes. Às vezes você pode contar, quem tem uma masbah ou tal, você fala em meia hora, 1 hora, você vai lá e faz a quantidade, principalmente aquelas masbah aqui que você consegue contar, né? Você vai lá e fala Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, Subhanallah wa bihamdi. A sua língua deixa ela ficar mexendo e tal. Olha, depois de um momento você vai falar Subhanallah, eu falei 700, 800 vezes. Você fala assim tranquilamente. Agora, o peso disso no dia do final, diz que as pessoas no dia do final, elas não se arrependem de algo maior do que um tempo que elas passaram sem recordar a Allah subhanahu wa ta'ala. Elas iam falar, puxa vida, passei aquele tempo, aquela hora, aquele momento, eu estava sentada,
eu estava sem fazer nada, estava andando de carro, numa viagem, né? Você fala, eu fiquei calado o tempo todo, por quê? Poderia ter aqui 1 milhão, milhões e milhões de hasanat, poderia isso me elevar ou me salvar ou tal, porque no dia do final Allah subhanahu wa ta'ala ele vai contar para a gente cada hasanat que se for pequena. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Thaqulat quer dizer que pesou as suas boas ações, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, ele estará numa vida boa. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Imagine, خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, às vezes a pessoa por causa de uma hasana, a balança dos pecados, ela está lá embaixo, e a pessoa vai, vamos lá, você vai no castigo. A pessoa fica olhando, eu precisaria somente um subhanallah, eu iria me escapar. Imagine um subhanallah, um alhamdulillah, e por isso que os sábios eles falam que hoje as pessoas que estão dentro dos túmulos, eles dariam, se eles pudessem, o mundo inteiro, eles entregariam para conseguirem voltar e falar um subhanallah. Nós estamos vivos. A gente consegue falar não só um subhanallah, quanto subhanallah você consegue fazer, e assim em diante. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala fala, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ó crentes, recordai-vos de Allah com muita frequência. Aí ele disse, وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Tá. E glorificai-o ao amanhecer e ao anoitecer. Então, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a gente a يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. O que é dhikr? Quem pode falar para nós sobre dhikr? Alguma coisa de dhikr? Vamos lá. Subhanallah dhikr. Vai. O que mais? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Tudo isso aqui é dhikr. Tá? Tem vários tipos de dhikr que, se a pessoa quiser decorar, tem milhões e milhões. Importante porque Allah subhanahu wa ta'ala ele nos ordenou a recordar Allah bastante. O profeta Muhammad a.s. ele nos deu vários tipos de dhikr. Por quê? Porque talvez a pessoa fala, só falar subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ele falou, olha, vocês têm milhões e cada um tem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala te dá de diferente. Aqui Allah te eleva, aqui Allah te perdoa os seus pecados, aqui Allah subhanahu wa ta'ala te dá isso, te dá aquilo. Você está rodeada de benefícios, né? Agora vem وَسَبِّحُوهُ. Tasbih, o que é tasbih? Subhanallah. Tá, mas Allah não falou فَذْكُرُوا dhikran kathira? O que falou também وَسَبِّحُوهُ? Quer dizer que, como se سَبِّحُوهُ, tasbih não fosse do dhikr. Não, aqui os ulama eles disseram, aqui tem dois significados. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Ou que tasbih, que seria você falar subhanallah, é algo diferente das demais recordações. As recordações, elas abrangem tasbih. Como se Allah estivesse falando, você recorde a Allah, e dentre as recordações tem o tasbih. Aí depois Deus citou, وَسَبِّحُوهُ, e faça o tasbih. Como se Allah estivesse falando para você, faça o tasbih, tahmid e tal. E depois você faça o tasbih. Como se tirasse o tasbih aqui do geral e colocasse ele específico para colocar e mostrar para nós a importância da pessoa falar subhanallah. Porque quando que nós falamos subhanallah nas questões onde nós glorificamos a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando você fala, alguém chega e fala, o Filho de Deus, você fala subhanallah, subhanallah, glorificado seja Allah. Allah não tem filhos. Allah, glorificado seja Allah. E por isso que os anjos, eles glorificam Allah subhanahu wa ta'ala em todos os momentos. Principalmente Allah subhanahu wa ta'ala quando cita os anjos dentro do Alcorão, quando eles fazem tasbih, hamalat al-arsh yusabbihuna bihamdi. Eles glorificam Allah subhanahu wa ta'ala e glorificam Ele. Então eles têm os louvores a Allah. Então quanto mais a pessoa tem os louvores a Allah, isso como se a gente tivesse que acostumar. As coisas que você vê e se impressiona com elas, ou as coisas que você fala, astaghfirullah, não podia ser falado isso, então glorifique a Allah. Então glorificar a Allah, nós temos que glorificá-lo. É a mesma coisa que hoje na gíria as pessoas falam, astaghfirullah, eles falam, Vixe Maria, né? É uma coisa que a pessoa está se impressionando. Para nós não tem essas palavras. Nem Vixe Maria, nem Vixe Muhammad, nem Vixe Fátima, nem Vixe... Fala Subhanallah. Glorificado seja Allah. Então coloque na sua boca aqui, nas coisas que você se impressiona, você louve a Allah. Na verdade, Virgem Maria quer dizer Virgem Maria, né? Estão... Tá, mas por que está chamando Virgem Maria? Mas se a gente falar, é shirk? Sim, se a pessoa estiver
falando, são palavras, se a pessoa falar algo, se a pessoa implorar para qualquer criatura, ele tem que falar astaghfirullah, no mínimo, astaghfirullah, se for sem querer e tal. Eu falei sem querer, então peça perdão a Allah, porque a sua palavra será cobrada. Até fala, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya cada, você implorar pelos nomes das criaturas, não pode. Implore somente por Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala está nos ensinando aqui, وَسَبِّحُوهُ, entendeu? Recordem a Ele e glorifiquem a Ele. Quer dizer que a recordação a Allah, a glorificação de Allah, agradecer a Allah, isso tem que estar em todo momento. Por isso que a gente tem que acostumar a nossa língua a sempre falar isso. E por isso que a gente fala, às vezes tem pessoas que falam, foi sem querer. Não é que foi sem querer, porque você está acostumado a falar isso, então isso já veio sem querer na boca, porque é sinal de que você repetia bastante em sua vida. E aí, nos últimos momentos da vida da pessoa, quando os anjos vêm para tirar a alma da pessoa, o profeta Muhammad a.s. ele disse: "Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya, la ilaha illallah, dakhala al-jannah." A pessoa que for as últimas palavras na vida dele, la ilaha illallah, não há outra divindade além de Allah, entrará no paraíso. Por que o profeta Muhammad a.s. falou isso? Para nos mostrar do que, se você viveu a la ilaha illallah na sua vida, acostumou de falar la ilaha illallah e viveu la ilaha illallah, e ela veio sempre na sua língua a palavra la ilaha illallah, com certeza na hora que a alma vai sair, são os momentos mais difíceis da vida da pessoa, quando vem a alma. O Satanás naquele momento ele vem para provocar a pessoa, para ele falar qualquer palavra de shirk, e aí a pessoa vai pronunciar o quê? Aquilo que ele estava acostumado a pronunciar. Michel, dá tempo? Às vezes a morte não é tão rápida. Sim, a morte depende de cada pessoa, não é todo mundo que vai morrer rápido, todo mundo que vai... os anjos, quando tiram a alma, às vezes levam tempo, às vezes é na hora, às vezes num piscar de olho. Cada pessoa ela tem o seu momento para ser tirada da sua alma, mas o importante é que naquele momento a pessoa está preparada, e o preparo é quando você está vivendo aquilo que você quer. Não. Man shabba ala shay, shaba alay. Às vezes tem pessoas que tem morte fulminante, também tem mais consciente dele. Isso, o subconsciente da pessoa é conforme aquilo que ele viveu, fica no seu subconsciente. Por isso tem um exemplo que a Manajala está falando, que man shabba ala shay, aquele que acostumar numa coisa na sua juventude, shaba alay, ele irá ficar de cabelo branco acostumado com aquilo lá. وَمَنْ شَابَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ, aquele que envelhecer com alguma coisa, ele morrerá naquilo que ele viveu. Então, que vivemos la ilaha illallah, que vivemos os louvores a Allah, que vivemos agradecendo a Allah, que vivemos as palavras que agradam a Allah, porque naquele momento o profeta Muhammad a.s. ele nos deu a boa nova, dizendo: quem for a última palavra, quer dizer que qual que é o seu subconsciente na última palavra que você vai falar, nos momentos difíceis. Por isso que as pessoas quando falam, Sheikh, mas naquele momento eu não consegui, saiu aquela palavra sem querer porque é um subconsciente seu, estava lá, pendurado com o quê? Com aquelas palavras. Não, deixe que o seu subconsciente seja pendurado com o quê? Com as palavras que agradam a Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh, o dhikr ou o dua, mesma coisa? Por causa do Sayyid Istighfar, é considerado dhikr? É dua, mas é considerado dhikr? Naam, dhikr. Você recordar a Allah, dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Dua é dhikr, o Coran é dhikr. Você praticar a oração é dhikr, praticar o jejum é dhikr. Só que cada um tem dhikr que é dhikr bil lisan, tem dhikr que é no coração, tem dhikr que seria na prática. Então, aí Allah subhanahu wa ta'ala ele disse aqui, وَسَبِّحُوهُ, quer dizer que سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. O que é بُكْرَةً وَأَصِيلًا? Al-Bukra, que seria de manhã, o Asila, que seria à tarde. É como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse falando para nós, uma proteção para você de manhã, fazer bastante dhikr e tasbih, para que você, adhkar al-sabah e adhkar al-masa, as recordações da manhã e as recordações da noite. As recordações da manhã, nós temos vários hadith que você terá uma proteção durante o dia todo, se você fizer de manhã as recordações. E nós já falamos sobre esses tipos de recordações de manhã, quais são os mais importantes para você se proteger. É uma fortaleza que você terá diariamente. À tarde ou o início da noite você tem o quê?
a recordação que te protege durante a noite. Então é bom a gente sempre decorar essas recordações diariamente, a gente ensinar para os nossos filhos para eles se sentirem protegidos também. É uma proteção do dia e é uma proteção da noite. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Bukratan wa asila, que seria ao amanhecer e ao anoitecer. Ou tem outro tafsir que os ulama eles disseram aqui, وَسَبِّحُوهُ, quer dizer que rezem a ele, pratiquem as orações. O tasbih ele pode vir no significado da oração. Tá, mas por que Allah subhanahu wa ta'ala somente citou dois tipos de oração? Que seria a oração da manhã e a oração da tarde, que seria do Asr. Como se o profeta Muhammad, como se Allah subhanahu wa ta'ala estivesse dizendo para nós: vocês têm 5 orações, essas 2 orações que seria a primeira da manhã, a última da noite que seria o começo da manhã, o subh, e a tarde que seria o final do dia, para você conseguir vir para anoitecer. Essas são as mais importantes, e quem praticar essas 2 orações de uma forma 100%, então as demais orações ele pratica também igual a elas. Mas elas têm muita importância porque tem vários hadiths do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam sobre essas 2 orações. Por isso que o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ele falou sobre salat al-fajr e salat al-asr. Ele disse: man salla al-bardaini dakhala al-jannah. Aquele que praticar as 2 orações, a oração da manhã, do fajr, e a oração do asr, ele entra no paraíso. Isso não significa, como nós falamos, que você vai deixar o Dhuhr e o Maghrib e o Isha. Não. Porque quem reza essas 2, com certeza ele vai preservar as demais orações. Mas o profeta Muhammad a.s. está mostrando para nós as 2 orações que talvez sejam mais difíceis para as pessoas. A primeira, você acordar de manhã. E a segunda, quando as pessoas têm um descanso durante o dia. Então a do Asr, também para a pessoa levantar, se ele estiver dormindo, descansando e tal, e praticar aquela oração. Porque tem um hadith do profeta Muhammad a.s. ele fala também: man istata'a an la yughlaba ala salatin qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha falyaf'al. Certo dia o profeta Muhammad a.s. estava falando sobre o paraíso e sobre as pessoas que irão ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso. E os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles ficaram tão interessados em relação àquilo que o profeta Muhammad a.s. falou sobre o paraíso e sobre olhar na face de Allah, que aquilo é o maior privilégio e a maior dádiva que a pessoa possa sentir em todos os momentos da sua vida e até no paraíso. Eles vão esquecer até daquilo que tem ao redor deles no paraíso ao olharem na face de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles queriam saber como é que nós podemos chegar nesse lugar, nesse patamar, nesse grande privilégio de ver a face de Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso. Aí o profeta Muhammad a.s. disse para eles: se vocês conseguirem não deixar a oração do Fajr e a oração do Asr, que não deixem. Isso significa que essas 2 orações vão permitir que você veja a face de Allah subhanahu wa ta'ala se você preservar elas. E ele citou essas 2 orações. Seja isso, aí você se dedica em todas as orações e principalmente essas 2 orações. Subh e o Asr, de manhã, e o Asr, da tarde. Por que dessas 2 orações? Como nós falamos, são as mais difíceis talvez, e até tem um hadith do profeta Muhammad a.s. ele fala, tem um hadith que ele fala: يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ. Allah subhanahu wa ta'ala manda para vocês, até vocês, anjos à noite e outros anjos durante o dia. E eles vêm como se viesse para colher as ações de vocês e levarem para Allah subhanahu wa ta'ala. Então diariamente você tem 2 colheitas que os anjos fazem das suas ações. Quando que eles vêm? O profeta Muhammad a.s. ele fala: قَدْ يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَفِي صَلَاةِ الْعَصْرِ. Eles se ajuntam e vêm na oração do Fajr, esses anjos, e vêm. Uns ficam, permanecem, e os outros sobem com as suas ações. Aí, esses que ficam, permanecem, eles ficam até o Asr. Aí descem outros anjos, esses que ficaram até o Asr, eles sobem, e os outros permanecem até o Fajr. No Fajr, uns sobem e outros descem. Então, esses anjos, eles vêm no Fajr, e eles vêm no Asr. Então, as suas ações, elas são elevadas para Allah depois do Fajr. E são elevadas para Allah depois do Asr. Imagine nesse momento que os anjos estão colhendo as suas ações, levando para Allah subhanahu wa ta'ala, e você estiver fazendo o quê? Praticando essas orações. A oração do Fajr e a oração do Asr. Quer dizer que
Aí Allah pergunta e Ele conhece mais. Allah Ele conhece, mas pergunta para os anjos para como se estivesse falando para nós a importância das nossas ações, e Allah quer mostrar para os anjos a importância disso, e através do profeta Muhammad a.s. mostrar para nós qual que é a grande importância dessas duas orações. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala para eles: Kaifa taraktum ibadi, como é que vocês deixaram os meus servos de manhã? Como é que vocês deixaram os meus servos à tarde? Aí os anjos, o que eles falam? Taraknahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Quando nós viemos até eles, estavam praticando a oração. E quando nós subimos, trazendo as ações, deixamos eles também praticando a oração. Sim, nós temos um privilégio perante Allah subhanahu wa ta'ala. Talvez seja a mais do que os anjos. Aí tem uma divergência em relação a isso. Bom, depois da oração a gente continua, inshallah. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.